Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? Sejam bem-vindos a mais esse devocional. Sou grato por estar aqui. Vamos fazer uma oração depois de ouvir o trecho de um hino? Pai eterno, agradecemos-te pela oportunidade que temos de nos dirigirmos a Ti em oração. Agradecemos pela oportunidade de sabermos que és um ser real, que nos ama, que deseja nosso bem-estar eterno. Agradecemos por teres enviado à terra Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Agradecemos pelos profetas e apóstolos vivos que testificam de Ti. Pedimos que nos ajude em nossa preparação para a Conferência Geral. Há muitas distrações, muitas dificuldades e aflições procurando nos desviar do caminho, mas sabemos que se rogarmos a Ti, abrirás uma maneira para que possamos receber a Tua palavra. Então nós oramos, Pai, para que nos ajude a estarmos prontos com uma porção do Teu Espírito, a fim de recebermos Teus profetas e recebermos o galardão de Teus profetas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, na Conferência Geral teremos a oportunidade de ouvir a primeira presidência, o Coro dos 12 Apóstolos, mas também a liderança geral da Igreja. Nós temos a presidência da Sociedade de Socorro, nós temos a presidência geral das moças, nós temos a presidência geral da primária, nós temos a presidência geral dos rapazes, nós temos o bispado presidente da igreja e nós temos outros líderes como os 70, as autoridades gerais. Estes homens e mulheres são os líderes mundiais da igreja. São as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. Nós somos gratos por o Senhor ter chamado essas pessoas que dedicam sua vida para testificar de Jesus Cristo e ajudar a organizar a igreja ao redor do mundo. Vários dos programas, dos manuais, passam pelas mãos, né? Até foram criados por muitos deles. E eles administram os negócios da igreja. Nós temos, por exemplo, o Pathway, nós temos o Family Search, nós temos várias iniciativas da igreja e acima de todas essas iniciativas sempre tem autoridades gerais. E acima dessas autoridades, desses 70, desses comitês que tem as irmãs, a gente tem o Quórum dos 12 Apóstolos e a primeira presidência. Então a organização da igreja é assim. E temos a oportunidade de ouvir esses homens e mulheres falando e orando durante a conferência geral. Eles vêm de uma variedade de países e de culturas. Às vezes a gente vai ouvir, se você estiver assistindo em inglês, sotaque, né? Um sotaque latino, um sotaque africano, um asiático, porque eles vêm de diversos países e eles falam o inglês, às vezes de maneira fluente, às vezes um pouco mais quebrado, que nem o meu, né? Mas eles falam. Agora, se você quer ouvir em português, você pode ouvir a tradução simultânea e vai estar num português perfeito, porque os nossos dubladores aí, o pessoal que trabalha nessa tradução, são voluntários e são excelentes, fazem um trabalho incrível e nós somos gratos por eles porque temos acesso ao nosso próprio idioma, Conferência Geral de modo simultâneo. Mas quero falar sobre esses líderes. Esses líderes, eles são chamados por Deus, assim como é chamado na sua ala presidente da Sociedade de Socorro, conselheira das moças, secretário. Os profetas, eles oram a respeito de quem deve ocupar determinado cargo em uma organização. Algumas dessas organizações, elas estão nas Escrituras. Nós vemos aqui que o Senhor ordenou que fosse organizado um bispado presidente. O bispado presidente cuida das finanças da igreja junto com a primeira presidência, né? Cuida dos funcionários da igreja. Foi organizado aqui.
nas Escrituras. E nós vemos hoje em dia a administração da igreja conforme ensinam as Escrituras. Outras organizações foram surgindo mediante a revelação dos apóstolos e profetas vivos. Foi assim que aconteceu com a presidência dos rapazes e a presidência das moças. Os profetas sentiram que era importante. E cada um deles serve por um determinado período de tempo. Alguns servem por uma década, outros servem por 3 anos. Não existe uma regra, né? A igreja tem alguns padrões e a gente vê que normalmente acontece de um jeito, mas não tem. Se o senhor determinar que uma irmã fique servindo na presidência da Sociedade de Socorro até ela falecer, ela vai. Mas normalmente os chamados vitalícios, que ficam até a morte, são apenas o Quórum dos 12 Apóstolos e a primeira presidência. Os outros, eles têm uma desobrigação. Os 70, as autoridades gerais, eles são desobrigados de seu quórum, de seu chamado, mas eles permanecem como 70 e como autoridades gerais eméritas. Eles ainda podem ser chamados a servir em certas missões específicas. Alguns vão ser presidente do templo, outros até vão servir em outros chamados na igreja, mas quando atingem mais ou menos 70 anos, eles são desobrigados e se tornam a autoridade geral emérita. Bom, que bênção poder ouvir esses líderes. Tem muitos ensinamentos. Às vezes a gente fica dizendo assim, eu vou prestar atenção mesmo só quando os apóstolos falarem. Mas vários desses outros líderes, quando falam, revelam verdades espirituais profundas e impactantes para a nossa vida pessoal. Deus pode usar um conselheiro da presidência dos rapazes para ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida. Portanto, nós precisamos dar a mesma atenção para os líderes gerais como damos para os apóstolos e profetas vivos, tá certo? Porque eles falam a palavra de Deus, eles buscaram espíritos de revelação para ensinar a verdade. Então, convido vocês a prestar atenção nesses líderes gerais da igreja. E me diz nos comentários se você já teve a oportunidade de participar de um devocional, de ouvir alguns desses líderes pessoalmente e sentir o bom espírito que eles trazem, tá bom? Lembrando, antes de terminar aqui este momento que a gente tem, que eu estou querendo vídeos de vocês, do seu testemunho. Envie um vídeo sobre um princípio do evangelho, algo que tenha acontecido na sua vida, que te fortaleceu. Pode ser um testemunho sobre o dízimo, pode ser sobre sua conversão. 2 minutos no máximo, não pode passar disso, tá bom? Me acha nas redes sociais, envie o vídeo, porque eu vou colocar aqui, a partir do dia 8 de abril, a gente vai ter pequenos testemunhos em cada devocional. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.